Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa Espiritualidade no Dia a Dia. Lili, prazer enorme estar aqui com você. Hoje, infelizmente, sem a presença do Clive, mas em breve ele volta. Lili, hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu adoro, que é sobre o corpo, né? Quer começar? Uhum. Bom, primeiro me conta aqui, e realmente o tema que a gente vai tratar hoje é um tema muito gostoso, traz muita consciência, né? E a partir do momento que a gente começa a trazer isso para nós, para o nosso dia a dia, a gente vai mudando toda a nossa energia, todos os nossos pensamentos, os nossos conceitos e até mesmo a nossa saúde física, né? Assim, Uhum. o que é o nosso corpo, né? O corpo, na realidade, ele é um reflexo daquilo que a gente ingere em todos os aspectos, seja a nível de alimentação, a nível de hidratação, a nível de exercício, a nível de pensamento, a nível de coisas que nós acessamos, que chegam até nós do lado externo, como programas, livros, músicas, enfim. O externo acaba trazendo aqui o reflexo de moldando o nosso corpo, né? Inclusive o ambiente, né? Acho que é bacana a gente falar como o ambiente ao longo dos anos, no sentido de desde a criança, né? Ele vai realmente trabalhando, moldando o nosso corpo, né? Porque como forma, né? Esse conceito de corpo, da forma do nosso corpo. Tem a questão genética, mas também tem a questão do ambiente. Eu acho que é interessante a gente falar aqui um pouquinho dos traços de caráter, né? Assim, o que você acha? Que a gente Sim. vai, né? Que a gente vai moldando o nosso corpo nas etapas da primeira infância. Então, tem lá a primeira infância, onde a gente vai absorvendo algumas características do bebezinho ainda está no útero da mãe, né? Então ele vai sofrendo já todo, vai absorvendo tudo aquilo que a mãe vai percebendo do ambiente, isso vai trazendo emoções, vai trazendo uma leitura para ele, e dentro dessa leitura ele já vai começando a ter alguma predisposição para realmente começar a moldar o seu corpo. E aí isso vai acontecendo ao longo dos anos. Então, quando está na fase da amamentação, ele também percebe. Quando está no momento do desfraude, quando está aprendendo a andar. Depois, quando já está naquela idade de ir para a escola, na fase da pré-alfabetização. Então, tudo isso vai interferindo e moldando, né? E o que a gente chama de traços de caráter, que acontece exatamente na primeira infância. Então, ele pode ter um corpinho mais arredondado, um corpinho mais retangular, mais quadradinho. Então, tudo isso vai formando. E esse formato traz características que ele acaba interiorizando e transformando em aspectos da sua personalidade. Isso dá para mudar? Isso dá para mudar no sentido de trazer recursos. Né? A gente pode identificar essa dor que formou em determinado traço de caráter e depois, através dessa dor, a gente vai buscar o recurso. Vale lembrar aqui, gente, que toda dor tem um recurso. Né? Qualquer dor emocional, a gente tem um recurso, a gente tem uma ferramenta. Então, a gente não precisa viver na dor, a gente passa pela dor. E aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, então o nosso corpo o tempo todo ele está sofrendo com as emoções externas, mas também com a leitura que a gente acaba fazendo do mundo externo. Né? E essas emoções, elas vão se interiorizando e trazendo essas características para a gente, não só a nível do formato do corpo, mas também a nível de como eu ajo em relação ao mundo. Né? E como eu acabo interagindo com o outro, até nessa troca mesmo, de carinho, de afeto, sabe? De energia mesmo. Então, tudo isso acaba ressoando, né? Você quer completar, Sandra, com uma coisa? Eu só queria lembrar que, em primeiro lugar, eu acho que o corpo, né, é a morada do espírito, né? Acho que antes de mais nada, o corpo é a morada do espírito. E da mesma maneira que a gente cuida da casa, porque com certeza ninguém gosta de viver numa casa suja, imunda, cheia de sujeira, de coisa jogada, espalhada, assim é seu corpo. Então a pessoa precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência de que o corpo é dela e ela quem tem que cuidar. Só que a gente não aprende isso, né, Lili? Nós não somos ensinados de que a gente precisa cuidar do nosso corpo. O máximo que a gente aprende é que tem que tomar banho e escovar os dentes. E agora o resto de olhar o corpo, sentir o corpo, perceber o corpo,
ter essa consciência corporal, nós não fomos ensinados a isso. E daí, conforme os anos vão passando, e vão tendo esses desafios que a gente vai passando ao longo da vida, desde bebê até a gente crescer, isso fica marcado. E daí vem esses traços de caráter que você está falando, e às vezes o corpo, ele fala, às vezes não, o corpo fala sempre, né? E ele vai trazer essa informação, às vezes, através de uma dor, de uma doença, de um sintoma, e muitas vezes as pessoas elas não entendem que aquela dor, aquela doença, aquele sintoma tem algo por trás disso, algo emocional que ficou marcado. É verdade. E às vezes a pessoa ela acaba sendo tão rígida com ela, tão dura com ela, que ela vai atropelando a vida. Não é nem vivendo, nem passando pela vida, é atropelando a vida. Atropelando no sentido de eu vou dar conta sozinha, eu vou fazer, eu sou forte, eu consigo. Só que ela chega num nível de um estresse tão grande, isso vai reverberar no corpo. E aí quando o corpo dá aquele bug, ele fala assim, opa, peraí, parou tudo aqui. E ele puxa literalmente o freio de mão e fala, pera, preciso parar. E é aquele ponto onde estoura mesmo aquelas doenças que, se você olhar o fundo emocional, é tudo estresse. Eu atropelei tanto tudo que eu não parei 5 minutos para olhar para o meu corpo, para olhar para as sensações no meu corpo, porque assim, são pequenos intervalos, são pequenas férias que a gente pode dar para o nosso corpo. O que são pequenas férias? Ah, eu vou parar para contemplar uma flor, eu vou parar para ler um livro gostoso, vou parar para respirar com mais consciência, vou parar para olhar o céu, para sentir o ar realmente, sabe, entrando por uma narina, saindo pela outra, ou simplesmente inspirando pelas duas narinas, saindo pela boca. Então, assim, ter esses pequenos intervalos, essas pequeninas férias, né, para que a gente possa parar e dar atenção para o corpo, para que ele possa se sentir também acolhido e visto. Porque senão a gente tem esse pico de estresse tão grande e a gente acaba ficando doente. Por quê? Porque não parou para olhar os pequenos sinais que a Sandra acabou de dizer aí. Ou também tem outro ponto, né, que é só para fechar isso, que é aquela pessoa que às vezes, por uma necessidade, por uma carência emocional, ela prefere ficar na doença, né? É difícil a gente falar assim, né? Assim, como uma pessoa pode escolher, pode preferir ficar numa doença? Às vezes, ela está numa dor emocional, numa carência tão profunda, que a doença é o único meio que ela tem para chamar a atenção. Isso às vezes é muito inconsciente, tá, gente? Às vezes a pessoa não tem consciência de que está fazendo isso. Então é necessário olhar com muito carinho, pode falar. Eu vou interromper só para dizer assim, é muito inconsciente, mas é muito comum. E a gente vê muito disso no consultório, né, Lili? É muito, gente. É gigantesco o número de pessoas que utilizam dessa ferramenta, né, para poder se comunicar com as outras pessoas. E o quanto muitas vezes elas ficam no papel da vítima, né, que a gente já falou aqui também. Exato. Então, ela tem um ganho secundário, como a gente está falando aqui, né? Ela está tendo atenção, está tendo carinho, as pessoas estão me vendo, né? Então, é ao contrário daquela que vai no estresse, não para, porque o que é o adulto que segue nesse ritmo do estresse sem parar? É aquela criança boazinha, que quando ela era pequena, ela era tão boazinha, não podia dar trabalho, não dava trabalho, todo mundo fala assim, nossa, como ela é forte, como ela é boazinha, ela dá conta de tudo sozinha, né? Aí ela cresce esse adulto que vai fazer tudo sozinho e que não consegue nem mesmo pedir ajuda e não consegue nem mesmo parar para perceber o que está acontecendo com o seu corpo. Porque o corpo, como a Sandra falou, ele começa a dar sinais. Ele vai sentir uma dorzinha, vai sentir uma pontada, vai sentir um desconforto, né? E aí você fala, opa, por que está assim? Por que está assim? Só para, respira, olha para dentro, percebe o que eu estou sentindo aqui dentro, o que está trazendo aqui dentro, que emoção está trazendo, uma raiva, uma dor, né? Então, conversar com o corpo é entender o que está acontecendo. Então, é necessário fazer pausas para isso. E o que é aquele que inconscientemente escolhe ficar na doença? Vamos colocar assim com muito carinho isso, tá, gente? É aquela criança que tem uma carência muito grande, que precisa o tempo todo estar sendo
sabe, acolhida, cuidada, vista, né? Que na infância talvez não tenha tido esse reconhecimento dentro da leitura dela, né? Então a gente tem sempre que olhar tudo isso com muito carinho. A gente traz aqui essas questões, mas para vocês fazerem uma reflexão, com muito carinho com vocês, com muito respeito por vocês, com muito respeito pelo corpo de vocês. Porque, como a Sandra falou, a gente está aqui, o corpo é só a gente está habitando temporariamente, né? Nosso espírito habita aqui. Mas, enquanto nós estivermos habitando aqui, é necessário cuidar desse corpo, para que a gente tenha realmente uma estadia saudável, uma estadia alegre, uma estadia próspera, uma estadia confortável, né? E então é a partir desse olhar interno, mais para dentro do que para fora, que a gente começa a ter uma mudança de comportamento, e a partir dessa mudança de comportamento, a gente vai começar a escolher o que a gente vai comer, a gente vai escolher aquilo que a gente vai ouvir, o que a gente vai pensar, vai aprender a escutar as nossas emoções, né? Entender o que está por trás dessas emoções, porque às vezes vem uma raiva e o sentimento não é de raiva, às vezes tem um outro sentimento, uma outra situação que só trouxe a raiva como um gatilho, um ponto inicial. E quando a gente começa a puxar o fio dessa meada, aí a gente vai cair numa situação que às vezes não tem uma raiva como fundo, né, inicial. Então, é olhar com muito carinho para isso. Quer completar, Sandra? Acho que é bem importante tudo o que você falou, e acho que precisa ressaltar, assim, a questão do autoconhecimento e da autoconsciência corporal. De novo, nós não fomos ensinados a isso. E a gente precisa olhar para esses traços de caráter e aprender a reconhecer como é que eu estou agindo, como é que o meu corpo reage. Então, quando a gente consegue parar por alguns minutos e sentir o corpo, não precisa muito tempo, gente. Assim, ó, chega à noite, depois que você toma um banho, que você chegou, que você está sentada, deitada, só respira fundo e sente o corpo, né? Percebe assim, onde é que está doendo? De repente, aquele ponto que está doendo precisa de uma massagem, precisa de um toque, você mesmo faz. Nós somos seres que ficamos esperando muito dos outros, né, Lili? Então, ficamos muito nessa sensação de que a gente quer que nós queremos ser cuidados pelos outros. E isso acaba, de alguma forma, fazendo com que a gente não assuma a responsabilidade pela nossa própria vida, pelo nosso próprio corpo, porque fica mais fácil culpar o outro, né? Ah, eu tava com uma dor aqui, mas meu marido não fez uma massagem. Ah, minha esposa não fez não sei o quê. Mas o corpo é meu, sou eu quem tenho responsabilidade por ele. Ninguém pode comer por você, fazer xixi por você, dormir por você, é só você que pode fazer isso. Então é responsabilidade sua o seu corpo, a sua morada aqui, você tem que olhar para ele e ter essa consciência do que está acontecendo. E é bem importante, acho que, ressaltar que todos os sintomas e doenças que acontecem, até mesmo acidentes que possam acontecer com o seu corpo, eles têm uma questão emocional por trás. Sempre, gente, sempre, por incrível que pareça. Não foi só um acidente onde eu quebrei o dedinho do pé, não foi só um acidente onde eu machuquei o ombro, não é só uma gripe que está fazendo meu nariz escorrer. Tem questões emocionais ali que a maneira do seu corpo se comunicar com você é através desses sintomas e dessas doenças. Ele está querendo dizer alguma coisa. Então, quanto mais você toma consciência disso, mais você entende o que o seu corpo está falando. Então, você vai conseguir conversar e ter um diálogo muito grande. E quando você faz isso com você, com o seu corpo, fica muito mais fácil você ter relacionamentos interpessoais mais profundos, porque você também vai ser mais empático com a dor do outro, né, Lili? Com certeza, com certeza. É aquele olhar interno, né? A gente se preocupa muito em estar com. A gente vê muito isso hoje nas redes sociais, porque a gente tem que ter o corpo perfeito, né? Então, eu só posso postar foto se eu tiver o corpo perfeito. Então, eu fico olhando tudo o lado externo, né? Uhum. Ok ter o corpo perfeito, porque é até saudável a gente se cuidar e querer manter um corpo, né? Dentro de uma harmonia, vamos dizer assim, física, dentro de uma estética, às vezes até por uma questão de saúde, né? Uhum. Mas quando a gente entra naquele grau último de que eu preciso o tempo todo estar bonita, linda, maravilhosa, perfeita, a gente acaba olhando só para fora, e a gente não olha para dentro. E a gente, às vezes, acaba agredindo o corpo com cirurgias, com algumas intervenções que a gente acaba fazendo. Então, precisa pensar muito bem o que eu estou fazendo.
né? E por que eu estou fazendo? E o corpo ele vai gritar, porque o corpo ele também se sente agredido, né? A gente está fazendo uma agressão com o nosso corpo. Uma simples tatuagem a gente está agredindo, né? Então, é assim, como é que eu vou cuidar do meu corpo? Então, é olhar para dentro mesmo, não é só pegar e falar assim, nossa, eu preciso, sei lá, ficar um botox, preciso fazer uma lipo. Não, não é isso, sabe? É muito mais que isso, é além disso. Então, é assim, eu tenho uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é assim, quando eu tenho alguma coisa, o que eu associo a isso? Então, por exemplo, estou com uma dor de cabeça, o que eu associo a isso? E aí eu vou, e eu solto essa pergunta, eu deixo. E aí ela vai buscar, uma hora ela vai me trazer a resposta. Então, de repente, há uma raiva, ou é uma questão que eu não consegui resolver, ou é uma, sei lá, uma falta de água no corpo mesmo, não tomei água suficiente. Só que o meu corpo vai responder. Quando a gente aprende a conversar com o corpo, ele te responde. E é incrível como ele responde. Porque você vai criando uma situação tão íntima com ele que ele vai falar com você, olha, tá faltando isso está em excesso, você está deixando de fazer isso, ó, seus pensamentos não estão legais, suas emoções não estão muito bacanas, cuidado com o que você está vendo por aí, cuidado com os ambientes que você frequenta, porque tem isso, o corpo sente, a gente tem os 5 sentidos muito apurados, então o corpo ele vai sentir, né, se você está num ambiente pesado, se você não está, se você está num ambiente saudável. Então, tudo isso vai refletir dentro de você com alguma percepção, com alguma sensação, com algum desconforto. A princípio, pode vir uma dorzinha, mas também pode vir uma percepção, uma sensação, né? Então, de repente, uma arrepio no corpo, você fala, opa, peraí, esse ambiente não tá legal, né? E não é frio, tá tudo bem, não é um arrepio de frio, porque a gente começa a identificar os arrepios. Então, você vai começar a perceber até essas sensações, porque a gente é extremamente sensível. E o nosso corpo, ele vai refletir toda essa sensibilidade em todos os aspectos, tanto a nível emocional como a nível espiritual. Então, é interessante a gente também olhar para esse lado e perceber como é que meu corpo reage nesse ambiente, como é que meu corpo reage em relação a essa pessoa, como é que meu corpo reage em relação a essa situação. E começar a ficar muito antenado com o seu corpo, porque o seu corpo é uma antena. E ele pode captar muito mais do que a gente percebe. Então, conversar com o corpo é fundamental para que você possa entender o que você pode melhorar, onde você pode aperfeiçoar, para onde você vai, porque até isso, né? A gente trabalha muito com a constelação, né? E é interessante aqui a gente falar um pouquinho disso, porque dentro da constelação a gente observa muito as percepções tanto do cliente, né, quanto as nossas, enquanto consteladores. E assim, é incrível como vem as sensações, vem as percepções, então fazer essa leitura corporal é fundamental. Não é só a nível de cuidado físico, também a nível de cuidado espiritual, a nível de cuidado emocional. Porque o nosso corpo, gente, ele tá sempre, ele é energia, né, Sandra? Então ele vai vibrar o tempo todo. E dentro dessa energia, dentro dessa vibração, o que acontece? A gente vai fazendo essa leitura do ambiente, e a gente vai fazendo, se aperfeiçoando nessa leitura, e ao aperfeiçoar essa leitura, a gente acaba tendo uma sincronia com o nosso corpo tão saudável, é como se fosse o nosso melhor amigo. Não sei se vocês já puderam perceber isso, mas é como se o nosso corpo falasse com a gente o tempo todo. Como não ele fala, né? E aí a gente vai percebendo isso. E é tão gostoso porque você vai criando essa identidade com o seu corpo, você vai percebendo onde você pode melhorar, como você pode, para onde você pode seguir. Então, a percepção também é fundamental. Quer completar, Sam? Acho que isso que você está falando é importantíssimo, né? Porque tem tudo a ver com o nosso programa. O quanto essa sensibilidade corporal está relacionada com a questão energética e espiritual.
Porque como é que a intuição vai se manifestar? Através do seu corpo, através dos seus 5 sentidos. Mas você precisa identificar o que ele está falando. Você tem que aprender essa linguagem. Então, você, como a Liliane disse, você tem que aprender que aquele arrepio ele está relacionado a uma coisa boa ou uma coisa ruim. Que aquele nariz escorrendo está relacionado a uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ou a abrição de boca. Então, você vai ter que entender o que o seu corpo está falando para você. Mas quem pode decifrar isso? Só você. Porque é uma linguagem interna, é uma linguagem única, exclusiva, que serve só para você. O que serve para você não serve para mim, não serve para a Lili, não serve para o outro, e vice-versa. Então, aprender, né, ter essa consciência corporal, aprender a conhecer o seu corpo e a identificar a forma como ele se comunica com você é a chave para você transformar a sua vida. Porque daí, o que acontece? Você se sente muito mais empoderado. E o empoderado aqui, ou empoderada, não está ligado ao poder sobre as outras pessoas, de forma alguma. É o poder para agir. É o poder de você se manter no seu lugar e de você conseguir fazer com que as coisas fluam na sua vida. Porque a partir do momento que você está conectada com o seu corpo e ele vai te dando esses sinais, você vai saber, ó, vou fazer esse caminho, vou naquele lugar, vou encontrar com tal pessoa, isso vai ser bom ou ruim para mim? O corpo vai te avisar de tudo. Então a sua intuição, ela fica extremamente aflorada e quando você se conecta com a intuição, as coisas acontecem como num passe de mágica, porque daí as sincronicidades do universo passam a ser muito mais frequentes e você consegue literalmente andar com muito mais leveza pela vida, não é, Lili? Nossa, é isso mesmo. Ele passa mensagens, né? E é muito interessante que são mensagens que estão dentro dele, através da percepção. Mas é isso, é aquela conversa, sabe? Aquela conversa íntima mesmo. E para você ter essa amizade, essa conversa mesmo, essa sintonia com o seu corpo, é necessário fazer esse vínculo, né? Então, isso que você falou é perfeito, porque é bem por aí. Né? E tem técnicas para isso, né? Eu acho que é bacana a gente passar algumas técnicas aqui também, que eu acho que dá para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, eu sou fã da respiração, eu sempre vou falar da respiração aqui, porque eu acho que a respiração é um canal fortíssimo para você se conectar com você, para você entrar em sintonia com aquilo que você é, com a tua essência. A partir do momento que você tem essa respiração consciente, além de você estar fazendo contato com a tua energia, você também está fazendo contato com você, com a sua essência e percebendo o teu corpo. Porque conforme a respiração circula e você vai fazendo um relaxamento, você vai percebendo qual órgão, qual parte do corpo está tensa, está precisando relaxar. E você não, é muito interessante porque quando a gente começa um relaxamento, você dá tempo, você faz um relaxamento rapidinho, sabe aquele da bolha? Acho que é bacana, né? Só para as pessoas já começarem a treinar isso. Então quando você vai fazendo relaxamento, você fecha os olhos, aí a gente vai falando, olha, relaxa o ombro, aí você não percebe que está com o ombro tenso. Quando traz para a consciência, relaxa o ombro, você fala, opa, meu ombro relaxado, você relaxa o quadril, relaxa as pernas, você não percebe, porque você está tão automático que você não percebe que você está tenso. Então, o simples fato de você fazer uma respiração consciente, começar a trazer essa respiração para você, no sentido de presença, aqui e agora, você vai perceber que você vai relaxando o seu corpo. A partir do momento que vai relaxando o seu corpo, você vai tomando mais consciência desse corpo e vai tomando consciência de quem você é, das suas emoções no momento, dos seus pensamentos. Você vai modificando. Então, você começa a ter uma sintonia com o seu corpo. E é essa sintonia que vai te ajudar a seguir adiante, não só a nível espiritual, no sentido de intuição, mas também a nível de ficar mais saudável mesmo, né? E pensar, poxa, por que eu estou com essa dor de estômago? Por que eu estou com dor na perna? Né? E trazer mesmo, o que eu associo a isso? E deixar vir, porque vai vir a resposta. E a partir do momento que vem a resposta, traz para o consciente, traz para o coração, não se julga, não se culpa, não se pune. Simplesmente traz para o coração, observa. Nós somos seres que crescemos, quando criança, nós aprendemos a observar muito. Só que depois que a gente vira adulto, a gente não só observa, a gente critica. Então, a gente colocou um julgamento muito pesado em cima disso. Então, a gente não sabe só observar.
A gente já vai fechar os olhos. Nossa, mas eu tô com dor nos olhos porque eu não durmo direito, porque eu tenho no celular, porque eu não sei o quê. Não, peraí, eu tô com dor nos olhos. Então vamos respirar, vamos trazer essa dorzinha aqui pro centro do coração, vai relaxando, vai trazendo consciência para você. Inspira, vai soltando isso, vai acolhendo no teu coração e deixa essa energia se transformar, porque Uhum. dá para transformar. E nós temos as células que se regeneram o tempo todo. Então, é possível, sim, trazer a cura, trazer a autocura, é possível a gente mudar um conceito de doença, um padrão de saúde, é possível, a gente consegue isso. É, junto com a medicina, lógico, sempre a medicina acompanhando tudo, mas nós também temos essa Esse poder. habilidade, esse poder de fazer com que a gente tenha um corpo saudável e transformar aquilo que a gente considera uma doença na saúde mesmo. Ou seja, deixar o corpo saudável. Porque é uma característica natural ser saudável. Então, é Uhum. exatamente isso: é trazer essa consciência, observar o corpo, relaxar e entrar em sintonia com ele. Que aí você começa a caminhar por um caminho onde você realmente acaba atingindo a saúde. Quer completar? Perfeito. Não, acho que foi ótimo isso que você colocou. Perfeito. Vamos fazer o exercício, então? Vamos, que eu acho que é bacana, porque a gente já sente, né? Todos nós Uhum. podemos perceber, quem está assistindo o vídeo também vai perceber, vai sentir no aqui e agora, né? E a partir do aqui e agora, se permita realmente entrar nessa sintonia do corpo através desse exercício. Então, fechem os olhos e respirem fundo. E vai tomando consciência do corpo, do ar que vai entrando pelo nariz, descendo pela garganta, chegando aos pulmões. E cada vez que você inspira e solta, vai entrando em contato com o seu corpo. E a cada inspiração e respiração, vai sentindo o ar chegando plenamente aos pulmões. E a cada inspiração e respiração, vai percebendo os pés relaxando, os dedos dos pés. A cada inspiração e respiração, relaxa as pernas, os joelhos. Inspire e solta e relaxa as coxas, o quadril. Percebe o relaxamento das costas, do abdômen. Inspire e solta, relaxa o peito, os ombros. Inspire e solta, relaxa a nuca, o pescoço. Vai soltando a cabeça. Vai sentindo a musculatura da testa relaxando. Vai sentindo os olhos pesados, muito pesados, pesados e moles, moles e relaxados. Sente as pálpebras pesadas, pesadas e moles, moles e relaxadas. Relaxa os músculos da face, da boca. Deixa a boca entreaberta para conseguir respirar. Vai percebendo a saliva descendo pela sua garganta. E a cada inspiração e respiração, vai soltando cada vez mais o seu corpo. E agora imagina que na sua frente tem uma bolha de luz violeta e que você pode colocar dentro dessa bolha de luz tudo aquilo que está te causando qualquer desconforto. Pode ser um desconforto físico, uma dor, uma sensação. Pode ser um desconforto emocional, alguma questão que não está conseguindo se resolver. Pode ser uma pessoa, uma situação, um fato, um acontecimento. Tudo que você coloca nessa bolha permanece inativo para sua paz e tranquilidade. Lá é um bom lugar para as coisas transmutarem. Você pode ir colocando
tudo aquilo que no dia de hoje, ou nos últimos dias, na última semana, no último mês, possa ter causado qualquer desconforto para você. Muito bem, vá fazendo isso. Tudo que você coloca nessa bolha permanece inativo para sua paz e tranquilidade. Lá é um bom lugar para as coisas transmutarem. E perceba que interessante, conforme você vai colocando tudo isso dentro da bolha, o seu corpo vai se sentindo mais leve, emocionalmente você vai ficando mais tranquila, mais tranquilo. E faça isso agora. Verifica o que mais que precisa ser colocado dentro dessa bolha. Pessoas, situações, objetos, frases que te falaram, fatos, acontecimentos. Faça isso agora. Tudo que você coloca na bolha permanece inativo para sua paz e tranquilidade. Lá é um bom lugar para as coisas transmutarem. E perceba que interessante que essa bolha, uma bolha de energia violeta, violeta é a cor da regeneração, da transmutação. Tudo que está dentro dessa bolha se transforma agora numa grande chama violeta, que é a cor da regeneração, da transmutação. E essa chama vai queimando e transmutando tudo aquilo que te incomodava. E perceba que é como se abrisse um grande buraco na terra, um grande vão, para que essas cinzas dessa bolha que virou uma chama violeta possam ser colocadas. É o centro da Terra que regenera absolutamente tudo e recebe essas cinzas dessa bolha de luz para transmutar, regenerar tudo aquilo que foi colocado ali. E perceba que interessante, conforme você faz esse movimento, uma luz de cor branca entra pelo alto da sua cabeça, desce pela sua coluna em direção aos seus pés, trazendo tranquilidade, calma, equilíbrio e paz para todo o seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental, energético e espiritual. E vai percebendo essa cor branca se espalhando por você inteirinha, inteirinha. Perceba essa sensação de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, transbordando além de você. Vai percebendo a respiração novamente, vai inspirando e soltando, e vai sentindo cada vez mais presente em todos os seus corpos essa sensação de paz, de equilíbrio, de relaxamento e de inteireza. E a cada inspiração e respiração, você vai tomando consciência novamente do seu corpo, do seu rosto, dos músculos da face, da sua cabeça, da sua testa, do seu pescoço. A cada inspiração e respiração, você vai tendo consciência dos ombros, do peito, do abdômen, das costas. A cada inspiração e respiração, você vai sentindo o relaxamento do quadril, do glúteo, das pernas, das coxas, dos joelhos, dos pés. E a cada inspiração e respiração, você sente o seu corpo inteiramente relaxado, tranquilo, em equilíbrio.
E a cada inspiração e respiração, você vai voltando para o aqui e agora. E todo o seu foco, atenção e concentração estarão voltados para o seu corpo, para o trânsito, até você chegar no local seguro. A cada vez que você inspira e solta, todo o seu foco, atenção e concentração estarão voltados para o seu corpo, para o trânsito, até você chegar no local seguro. E cada um no seu tempo, vai abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora. E é isso, gente, é perceber, né, essa sensação. Esse exercício você pode repetir quantas vezes você quiser, quantas vezes forem necessárias. Ele é um exercício que a gente chama de exercício coringa. Em qualquer situação que você passe de estresse, de ansiedade, de nervosismo, de tristeza, de apreensão, você pode fazer esse exercício. De cansaço, você pode fazer esse exercício. Então, salva ele aí para você fazer quantas vezes quiser. Porque quando você traz a consciência para o corpo, através da respiração que ele lhe falou, isso muda completamente tudo na sua vida. Então, a chave, a gente já disse isso aqui várias vezes em outros programas, né, Lili? A chave, o segredinho, a mágica acontece quando você respira. É verdade. E tenha em mente que você é o condutor, né, desse veículo, que é o corpo, e o coração é a bússola. Então você tem tudo o que você precisa. Então apenas aproveite a viagem de uma forma saudável, consciente, alegre e disponível para a vida. Não é isso? Fique em paz. Gente, um beijo no coração. Nos vemos na semana que vem. Não.